O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e desempenha um papel fundamental na formação do pensamento religioso e cultural da tradição judaico-cristã. A palavra Gênesis vem do grego e significa origem ou começo, refletindo o conteúdo do livro que trata das origens do mundo, da humanidade e da nação de Israel. Para entender a profundidade e a complexidade deste texto, é essencial considerar seu contexto histórico e cultural, bem como a autoria e a estrutura do livro. O livro de Gênesis foi escrito em um período de tempo que é frequentemente situado entre os séculos XV e VI a.C. Esta época abrange a transição do período tribal e nômade para uma sociedade mais estruturada e urbana. A cultura dos povos do Antigo Oriente Médio, incluindo os cananeus, egípcios, mesopotâmios e hititas, influenciou significativamente os israelitas, que viviam em um ambiente de constantes intercâmbios culturais e comerciais. Os relatos de Gênesis são frequentemente comparados com outras literaturas antigas do Oriente Médio, como o Enuma Elish, da Babilônia, que narra a criação do mundo, e a Epopeia de Gilgamesh, que contém uma história de um dilúvio semelhante ao relato bíblico de Noé. Essas comparações ajudam a entender como os israelitas podem ter sido influenciados por outras tradições, enquanto também desenvolveram suas próprias narrativas únicas que enfatizam a singularidade e a soberania de Yahweh, o Deus de Israel. No contexto cultural, a sociedade israelita era patriarcal, com uma ênfase significativa na genealogia e na herança. Este aspecto é evidente em Gênesis, que contém longas listas genealógicas, traçando as linhagens desde Adão até os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Essas genealogias não são apenas registros históricos, mas também afirmam a identidade e a continuidade do povo de Israel como o povo escolhido por Deus. A autoria de Gênesis tem sido objeto de intenso debate acadêmico e teológico. A tradição judaico-cristã atribui a autoria do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, incluindo Gênesis, a Moisés. Segundo esta tradição, Moisés escreveu estes livros durante o êxodo dos israelitas do Egito, guiado por inspiração divina. No entanto, os estudiosos modernos frequentemente adotam a hipótese documental, que sugere que o Pentateuco foi composto por múltiplas fontes e autores ao longo de vários séculos. A hipótese documental identifica 4 principais fontes literárias no Pentateuco: Ravista, J, Eloísta, E, Deuteronomista, D e Sacerdotal, P. Cada uma dessas fontes possui características distintas em termos de linguagem, estilo e teologia. Por exemplo, a fonte javista usa o nome Yahweh para Deus e tende a descrever Deus de maneira mais antropomórfica, enquanto a fonte eloísta usa Elohim e apresenta uma visão mais transcendental de Deus. Gênesis, portanto, é visto como uma colagem dessas diversas tradições e narrativas. Os primeiros capítulos de Gênesis 1:11, que tratam da criação, da queda, do dilúvio e da Torre de Babel, são frequentemente atribuídos às fontes javista e sacerdotal. Já os capítulos 12 e 50, que narram as histórias dos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e José, mostram uma combinação das fontes javista e eloísta. O livro de Gênesis é dividido em 2 partes principais. Primeira, a história primeva, Gênesis 1:11, que trata dos acontecimentos desde a criação do mundo até a dispersão da humanidade após a Torre de Babel. Segunda, a história patriarcal, Gênesis 12:50, que se concentra nas vidas dos patriarcas do povo de Israel: Abraão, Isaque, Jacó e José. A história primeva cobre os capítulos iniciais de Gênesis e pode ser dividida em várias seções. A criação,
Gênesis 1:2. O primeiro capítulo de Gênesis descreve a criação do mundo em 6 dias, culminando no descanso de Deus no 7º dia. Este relato enfatiza a ordem e a bondade da criação divina. O segundo capítulo oferece uma narrativa complementar, focando na criação do homem e da mulher, Adão e Eva, e sua colocação no Jardim do Éden. A queda do homem, Gênesis 3. Este capítulo narra a tentação de Eva pela serpente, a desobediência de Adão e Eva ao comerem do fruto proibido e as consequências do pecado original, incluindo a expulsão do Éden. Caim e Abel, Gênesis 4. A história dos primeiros filhos de Adão e Eva, onde Caim mata Abel por ciúmes, resultando em Caim sendo amaldiçoado por Deus e se tornando um errante. Genealogias e a corrupção da humanidade. Gênesis 5, 6, 8. Gênesis 5 apresenta a genealogia de Adão até Noé. Em Gênesis 6, a crescente corrupção da humanidade leva Deus a decidir enviar um dilúvio para purificar a terra. O dilúvio, Gênesis 6, 9, 9, 29. A narrativa do dilúvio conta como Noé, um homem justo, é instruído por Deus a construir uma arca para salvar sua família e um par de cada espécie de animal. Após o dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Os descendentes de Noé e a Torre de Babel, Gênesis 10, 11. Gênesis 10 apresenta a tabela das nações, listando os descendentes de Noé. Em Gênesis 11, a história da Torre de Babel explica a origem das diversas línguas e a dispersão dos povos pela terra. A segunda parte de Gênesis se concentra nas narrativas dos patriarcas e pode ser dividida em várias seções. A história de Abraão, Gênesis 12, 25. A chamada de Abraão por Deus para deixar sua terra natal e ir para Canaã. As promessas de Deus a Abraão, incluindo a promessa de uma grande descendência e a bênção para todas as nações através dele. O nascimento de Isaque, o filho prometido, e o teste de fé de Abraão no sacrifício de Isaque. Isaque e seus filhos, Gênesis 26, 27. A vida de Isaque, suas interações com os filisteus e a renovação da aliança divina. A rivalidade entre seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó, incluindo a usurpação da bênção de Esaú por Jacó. Jacó e suas aventuras, Gênesis 28, 36. A fuga de Jacó para a casa de seu tio Labão, seu casamento com Lia e Raquel e seu eventual retorno a Canaã. As visões de Jacó, incluindo o sonho da escada para o céu e sua luta com um anjo, onde seu nome é mudado para Israel. José e a jornada ao Egito, Gênesis 37, 50. A história de José, que é vendido como escravo por seus irmãos, mas eventualmente se torna um poderoso governante no Egito. A reunificação de José com sua família durante uma grande fome e a migração de Jacó e seus descendentes para o Egito. A bênção de Jacó a seus filhos e netos e a morte de Jacó e José no Egito. O livro de Gênesis é uma obra rica e multifacetada que estabelece os fundamentos para a compreensão da relação entre Deus e a humanidade, bem como a identidade do povo de Israel. Seu contexto histórico e cultural, junto com a complexidade de sua autoria e estrutura, oferecem uma visão profunda das crenças e valores dos antigos israelitas. Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais,
você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, caminhando com Deus, irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. Por meio de suas narrativas, Gênesis explora temas universais como a criação, o pecado, a redenção e a promessa divina, continuando a ressoar profundamente nas tradições religiosas e culturais até os dias de hoje. A narrativa da criação do mundo nos primeiros capítulos do livro de Gênesis é uma das histórias mais emblemáticas da Bíblia, oferecendo uma descrição detalhada da origem do universo segundo a tradição judaico-cristã. Essa narrativa é composta por 2 partes principais: a descrição dos 7 dias da criação e a criação específica de Adão e Eva, culminando com a história do Jardim do Éden e a Árvore do Conhecimento. Essas histórias não apenas delineiam a origem do mundo e da humanidade, mas também estabelecem temas fundamentais de ordem, propósito e relacionamento com o divino. A história começa com a famosa frase: "No princípio, Deus criou os céus e a terra". Esse versículo inicial serve como uma introdução grandiosa e estabelece o cenário para a obra criativa de Deus. O estado inicial da terra é descrito como sem forma e vazia, com escuridão cobrindo a face do abismo e o Espírito de Deus pairando sobre as águas. Esse cenário primordial é uma tela em branco sobre a qual Deus começa a moldar o cosmos. Nos 7 dias subsequentes, Deus realiza atos específicos de criação que gradualmente transformam o caos inicial em um cosmos ordenado. No primeiro dia, Deus cria a luz, separando-a das trevas e nomeando-a dia e noite. A criação da luz marca a primeira intervenção de Deus no caos, trazendo clareza e distinção ao universo. No segundo dia, Deus cria o firmamento, separando as águas de cima das águas de baixo, estabelecendo o céu. Este ato não apenas cria um espaço habitável, mas também sugere uma estrutura no cosmos. O terceiro dia é particularmente produtivo. Deus reúne as águas abaixo do céu em um lugar, permitindo que a terra seca apareça e chama a terra de terra e as águas de mares. Em seguida, Deus ordena que a terra produza vegetação, plantas que dão sementes e árvores frutíferas. Essa proliferação de vida vegetal não só enche a terra com beleza e utilidade, mas também prepara o cenário para a sustentação da vida animal e humana. No quarto dia, Deus cria os corpos celestes, o sol, a lua e as estrelas, para governar o dia e a noite e para marcar estações, dias e anos. Esses luminares não são apenas fontes de luz, mas também instrumentos de ordem temporal, ajudando a regular a vida no planeta. O quinto dia vê a criação da vida marinha e das aves, enchendo os mares e os céus com seres vivos. Deus abençoa essas criaturas, instruindo-as a serem frutíferas e a se multiplicarem, indicando um desejo divino de abundância e prosperidade. No sexto dia, Deus cria os animais terrestres, incluindo gado, criaturas rastejantes e feras selvagens.
Finalmente, culminando sua obra, Deus cria o ser humano. Aqui, o texto apresenta uma perspectiva única e especial. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Esse plural, façamos, é frequentemente interpretado como uma referência à Trindade na teologia cristã, mas também pode ser visto como uma expressão da majestade divina. Deus criou o homem e a mulher, abençoa-os e lhes dá domínio sobre toda a criação, instruindo-os a serem frutíferos, a se multiplicarem e a encherem a terra. O sétimo dia é abençoado e santificado por Deus, pois é o dia em que ele descansa de toda a obra que havia feito. Esse descanso divino estabelece o padrão para o sábado, um dia de descanso e santidade que será fundamental na tradição judaica e cristã. O relato dos 7 dias não apenas detalha a criação do mundo, mas também sublinha uma estrutura ordenada e intencional, com cada ato de criação levando a uma conclusão harmoniosa. A partir do capítulo 2, a narrativa se aprofunda na criação específica de Adão e Eva, fornecendo mais detalhes sobre a criação humana e o ambiente em que foram colocados. Deus forma o homem do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego de vida, fazendo do homem uma alma vivente. Este ato íntimo de criação contrasta com os comandos divinos dos dias anteriores e sublinha a singularidade e a dignidade especial do ser humano. Deus planta um jardim no Éden, ao leste, e coloca ali o homem que havia formado. O Jardim do Éden é descrito como um paraíso exuberante, com toda a árvore agradável à vista e boa para alimento. No centro do jardim, Deus coloca a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A presença dessas árvores centrais introduz elementos de escolha e moralidade na narrativa, antecipando os eventos que se desenrolarão. Deus vê que não é bom que o homem esteja só e decide fazer uma ajudadora para ele. Deus traz todos os animais do campo e aves do céu ao homem para ver como ele os nomearia, mas nenhum deles se prova ser uma companheira adequada. Então, Deus faz o homem cair em um sono profundo, tira uma de suas costelas e dela forma uma mulher. Quando o homem vê a mulher, ele exclama: "Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada." Esta criação da mulher, a partir do homem, estabelece um vínculo profundo e indissolúvel entre os dois, sublinhando a unidade e a igualdade essencial dos seres humanos. O Jardim do Éden, onde Adão e Eva residem, é um lugar de abundância e harmonia. Deus dá ao homem a responsabilidade de cultivar e guardar o jardim, proporcionando um sentido de propósito e dever. Deus também dá um comando específico: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Este comando introduz a possibilidade de desobediência e suas consequências, estabelecendo a liberdade humana e a responsabilidade moral. A narrativa da criação culmina com Adão e Eva vivendo em harmonia no Éden, sem vergonha de sua nudez, o que simboliza a inocência e pureza de sua existência original. No entanto, a presença da árvore do conhecimento do bem e do mal prenuncia a próxima grande mudança na história da humanidade, que ocorrerá quando Adão e Eva confrontarem a tentação e a queda. Em resumo, os primeiros capítulos de Gênesis apresentam uma visão grandiosa e detalhada da criação do mundo e da humanidade. Os 7 dias da criação revelam um processo ordenado e intencional, com cada ato de Deus trazendo mais complexidade e beleza ao cosmos. A criação de Adão e Eva e sua colocação no Jardim do Éden destacam a dignidade especial dos seres humanos e sua responsabilidade moral. A árvore do conhecimento do bem e do mal introduz a possibilidade de escolha e as consequências do livre-arbítrio, preparando o terreno para as complexidades da condição humana que serão exploradas nos capítulos subsequentes.
O terceiro capítulo do livro de Gênesis, conhecido como a queda do homem, é um ponto crucial na narrativa bíblica, pois marca o momento em que a humanidade se desvia da vontade de Deus e enfrenta as consequências desastrosas do pecado. Esse relato não apenas explora as origens do mal e do sofrimento no mundo, mas também estabelece temas centrais de livre-arbítrio, responsabilidade e redenção. A história começa com a introdução da serpente, que é descrita como mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. A serpente aborda Eva, questionando-a sobre a proibição de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente sutilmente distorce a palavra de Deus, sugerindo que comer do fruto não resultará na morte, mas sim na obtenção de conhecimento, fazendo com que Eva duvide da bondade e da sabedoria divina. Eva é tentada pela perspectiva de adquirir conhecimento proibido e, ao ver que o fruto era bom para se comer, agradável aos olhos e desejável para tornar alguém sábio, ela cede à tentação e come do fruto. Em seguida, ela oferece a fruta a Adão, que também come. Este ato de desobediência representa o pecado original na tradição cristã, pois Adão e Eva violam diretamente o comando de Deus e buscam independência e autossuficiência em vez de confiar na orientação divina. Imediatamente após comerem do fruto, os olhos deles são abertos e eles percebem que estão nus. Sentindo vergonha, eles costuram folhas de figueira para cobrir sua nudez. Esse simbolismo sugere uma mudança radical na consciência humana. Antes inocentes e sem vergonha, Adão e Eva agora estão cientes de sua vulnerabilidade e pecaminosidade. Quando ouvem a voz de Deus no jardim, eles se escondem, revelando o afastamento e a alienação resultantes do pecado. Deus chama por Adão, perguntando onde ele está, e Adão responde que está com medo porque está nu. Deus então pergunta se ele comeu do fruto da árvore do conhecimento, e Adão, em vez de assumir responsabilidade por suas ações, culpa Eva e, indiretamente, Deus por ter criado Eva. Eva, por sua vez, culpa a serpente. Essa recusa em assumir responsabilidade é emblemática da natureza humana caída, que muitas vezes busca justificar e transferir a culpa por suas falhas. Deus pronuncia então uma série de maldições como consequência do pecado. Para a serpente, ele decreta que ela será amaldiçoada entre todos os animais e rastejará sobre o pó, e haverá inimizade entre ela e a descendência da mulher. Esta é frequentemente interpretada como uma referência ao conflito entre a humanidade e o mal ao longo da história. Para a mulher, Deus decreta dor no parto e submissão ao seu marido, o que sugere uma ruptura na harmonia e no relacionamento entre os sexos. Para o homem, Deus declara que a terra será amaldiçoada por sua causa e ele terá que trabalhar duro para cultivá-la, enfrentando o suor e a fadiga. Além das maldições individuais, a queda do homem também resulta na expulsão do Jardim do Éden. Deus expulsa Adão e Eva do jardim, colocando querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Essa expulsão simboliza a separação da presença direta de Deus e a perda do acesso à imortalidade e à perfeição do Éden. Adão e Eva agora enfrentam um mundo corrompido pelo pecado, onde terão que trabalhar arduamente para sobreviver e enfrentar as consequências de suas escolhas. A história da queda do homem tem implicações profundas para toda a humanidade. O pecado original é considerado como a raiz de todos os males e sofrimentos do mundo, afetando não apenas Adão e Eva, mas também todas as gerações subsequentes. A desobediência de Adão resulta na entrada do pecado no mundo, e todos os seres humanos são considerados como descendentes dele, herdeiros de uma natureza pecaminosa que os separa de Deus.
No entanto, a história da queda também aponta para a promessa de redenção e restauração. Mesmo enquanto pronuncia maldições, Deus oferece uma promessa de esperança ao declarar que a descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente, embora a serpente ferirá o calcanhar da descendência. Essa é uma prenúncio do futuro Messias, que trará a redenção e a salvação à humanidade através de sua morte e ressurreição. Em última análise, a queda do homem em Gênesis 3 é uma história de escolha, consequência e graça. Adão e Eva escolhem desobedecer a Deus, enfrentando as terríveis consequências do pecado. No entanto, mesmo em meio ao juízo divino, Deus continua a demonstrar sua graça e amor, oferecendo uma promessa de redenção que se cumprirá através de Cristo. Essa história continua a ressoar através dos tempos, lembrando-nos da fragilidade da condição humana e da necessidade contínua de reconciliação com Deus. No quarto capítulo do livro de Gênesis, encontramos a narrativa de Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva. Essa história é significativa não apenas por ser o primeiro relato de homicídio na Bíblia, mas também por explorar temas profundos como inveja, justiça divina e as consequências do pecado. Adão e Eva, após serem expulsos do Jardim do Éden, começam a construir suas vidas fora do paraíso. Eva dá à luz a Caim e, posteriormente, a Abel. Caim torna-se agricultor, cultivando a terra, enquanto Abel torna-se pastor, cuidando de ovelhas. A diferença nas ocupações dos dois irmãos já estabelece um contraste que se desenvolverá tragicamente. A narrativa destaca um momento crucial, quando ambos trazem ofertas ao Senhor. Caim traz produtos da terra, enquanto Abel oferece as primícias e a gordura de suas ovelhas. Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a de Caim. As razões específicas para a aceitação de uma e a rejeição da outra não são explicitamente detalhadas no texto, mas muitos estudiosos sugerem que a aceitação da oferta de Abel pode estar relacionada à atitude do coração com a qual ele fez sua oferta, comparada à de Caim. A rejeição de sua oferta deixa Caim profundamente enraivecido e abatido. Deus, percebendo a ira de Caim, o adverte: "Por que te iraste? E por que está abatido o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo." Essa advertência de Deus sublinha a responsabilidade pessoal e a luta contínua contra o pecado. Deus oferece a Caim a oportunidade de corrigir seu comportamento, mas também o alerta sobre o poder destrutivo do pecado que ele deve dominar. Ignorando o aviso divino, Caim convida Abel para ir ao campo e lá comete o primeiro homicídio registrado na Bíblia, matando seu irmão. Este ato de violência fratricida é um marco terrível na narrativa bíblica, refletindo a rápida degeneração da humanidade após a queda. Quando Deus confronta Caim, perguntando onde está Abel, Caim responde com a famosa frase: "Não sei, sou eu o guardador do meu irmão?" A resposta de Caim revela sua tentativa de evitar responsabilidade e sua falta de arrependimento. Se você está gostando deste conteúdo e quer se manter atualizado com mais histórias e reflexões para fortalecer a sua fé, não esqueça de se inscrever no canal. Aqui você encontrará uma variedade de conteúdos inspiradores e edificantes disponíveis todos os dias. Não perca a oportunidade de fazer parte dessa comunidade de crescimento espiritual. Inscreva-se agora e não perca nenhum vídeo. Deus, sabendo da verdade, condena Caim pelo assassinato de seu irmão. A terra que recebeu o sangue de Abel não dará mais sua força a Caim, e ele será um fugitivo e errante na terra. A maldição de Caim é uma consequência direta de seu ato de violência, mas também uma manifestação da justiça divina. O sangue de Abel
clamando da terra, exige justiça, e Deus responde com uma punição proporcional. Caim, porém, teme que sua punição o torne vulnerável a ser morto por outros. Em resposta, Deus coloca um sinal em Caim para protegê-lo, declarando que qualquer um que matasse Caim sofreria uma vingança 7 vezes maior. Este ato de proteção divina, mesmo após o grave pecado de Caim, destaca a misericórdia de Deus, mesmo em meio ao juízo. Caim então se afasta da presença do Senhor e vai habitar na terra de Nod, a leste do Éden. E narrativa segue com a descrição da linhagem de Caim. Ele tem um filho chamado Enoque e constrói uma cidade, dando-lhe o nome de seu filho. Esta fundação de uma cidade por Caim indica o início do desenvolvimento da civilização humana, apesar de suas raízes no pecado e na violência. A linhagem de Caim inclui figuras notáveis como Lameque, que introduz a poligamia ao tomar 2 esposas, Ada e Zilá. Lameque também é conhecido por sua declaração violenta às esposas, indicando que ele matou um homem por feri-lo e um jovem por machucá-lo, e afirmando que se Caim seria vingado 7 vezes, Lameque seria vingado 77 vezes. Esta declaração de Lameque mostra uma escalada na violência e na vingança, refletindo a propagação do pecado através das gerações. No entanto, a linhagem de Caim também é marcada por realizações culturais significativas. Seus descendentes incluem Jubal, pai de todos os que tocam harpa e flauta, e Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Esses desenvolvimentos culturais e tecnológicos indicam que, apesar da corrupção moral, a civilização humana continua a avançar e a diversificar suas habilidades e conhecimentos. Enquanto isso, Adão e Eva têm outro filho, Sete, que é visto como uma figura de restauração e esperança após a tragédia de Abel. Sete tem um filho chamado Enos. E é mencionado que durante o tempo de Enos, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Esta referência sugere um renascimento da espiritualidade e da busca por Deus, contrastando com a degeneração moral na linhagem de Caim. A história de Caim e Abel, além de ser uma narrativa sobre o primeiro homicídio, serve como uma reflexão profunda sobre a natureza humana, o pecado e suas consequências. A inveja e a raiva de Caim o levam a cometer um ato terrível contra seu próprio irmão. E a resposta de Deus revela tanto justiça quanto misericórdia. A linhagem de Caim, embora marcada pela violência, também contribui para o desenvolvimento da cultura e da civilização. Este capítulo de Gênesis destaca a complexidade da condição humana, nossa capacidade tanto para o mal quanto para o bem, para a violência e para a criação. Através da história de Caim e Abel, somos lembrados das terríveis consequências do pecado, mas também da contínua presença de Deus, oferecendo justiça, misericórdia e esperança. É uma narrativa que ressoa profundamente, mostrando como as escolhas individuais podem impactar não apenas a vida dos envolvidos, mas também moldar o curso da história humana. No 5º capítulo do livro de Gênesis, encontramos a genealogia de Adão até Noé, um relato que cobre 10 gerações e desempenha um papel crucial na narrativa bíblica. As genealogias são frequentemente vistas como listas simples de nomes e idades, mas na Bíblia elas têm um significado profundo, fornecendo uma estrutura histórica, teológica e literária que conecta eventos e personagens-chave e estabelece uma continuidade na história da redenção. A genealogia em Gênesis 5 começa com Adão, o primeiro homem criado por Deus. O capítulo reafirma a criação de Adão à imagem e semelhança de Deus e menciona a criação de homens e mulheres abençoados por Deus. Adão vive 130 anos antes de gerar Sete, e após o nascimento de Sete, ele vive mais 800 anos, gerando outros filhos e filhas, e morre aos 930 anos.
Esta longevidade, comum nas genealogias antediluvianas, é muitas vezes interpretada como um sinal da vitalidade original da criação antes dos efeitos cumulativos do pecado. Sete, o terceiro filho de Adão, também é destacado como uma figura importante, sendo visto como uma linha de continuidade após a morte de Abel e a maldição de Caim. Sete gera Enos aos 105 anos e vive mais 807 anos, tendo outros filhos e filhas, e morre aos 912 anos. A descendência de Sete é considerada a linhagem piedosa, contrastando com a linhagem de Caim. Esta distinção é significativa, pois Sete é um substituto divino para Abel, através de quem a promessa de Deus e a bênção continuam. Enos, filho de Sete, vive 90 anos antes de gerar Cainã. Ele vive mais 815 anos após o nascimento de Cainã, gerando outros filhos e filhas, e morre aos 905 anos. Cainã, por sua vez, gera Maalalel aos 70 anos e vive mais 840 anos, totalizando 910 anos. Maalalel gera Jared aos 65 anos e vive mais 830 anos, atingindo a idade de 895 anos. Jared, filho de Maalalel, vive 162 anos antes de gerar Enoque. Ele vive mais 800 anos, morrendo aos 962 anos. Enoque, uma figura particularmente notável, gera Matusalém aos 65 anos. Enoque, porém, destaca-se não apenas por sua descendência, mas por seu relacionamento especial com Deus. Ele vive 365 anos, andando com Deus, antes de ser arrebatado por Deus. Esta expressão sugere que Enoque não experimenta a morte da mesma maneira que seus ancestrais, mas é levado diretamente por Deus, um sinal de favor divino e uma exceção notável à mortalidade humana. Matusalém, conhecido como o homem mais longevo registrado na Bíblia, vive 187 anos antes de gerar Lameque. Ele vive mais 782 anos, totalizando 969 anos, e morre no ano do dilúvio, de acordo com a cronologia bíblica. Lameque, o pai de Noé, gera seu filho aos 182 anos. Ele vive mais 595 anos, morrendo aos 777 anos. Lameque, como seu homônimo na linhagem de Caim, destaca-se por um breve pronunciamento sobre seu filho Noé. Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Esta declaração sugere uma expectativa messiânica em relação a Noé, um presságio de sua futura função na narrativa do dilúvio. Noé, filho de Lameque, torna-se uma figura central na narrativa subsequente de Gênesis. Ele é descrito como um homem justo e íntegro em sua geração, alguém que andou com Deus, ecoando a descrição de Enoque. Noé gera 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, que desempenharão papéis importantes na reconstrução da humanidade após o dilúvio. A importância das genealogias na narrativa bíblica é multifacetada. Primeiro, elas fornecem uma estrutura cronológica que conecta eventos e personagens através do tempo, estabelecendo uma linha contínua desde a criação até eventos históricos significativos. Em Gênesis 5, a genealogia de Adão a Noé conecta a criação do mundo com a história do dilúvio, mostrando a progressão do pecado e da corrupção na humanidade, bem como a preservação da linhagem piedosa através de Noé. Segundo, as genealogias enfatizam a fidelidade de Deus às suas promessas. Deus prometeu a Adão e Eva que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e essa promessa é transmitida através das gerações. A linhagem de Sete, destacada em Gênesis 5, representa a linha através da qual a promessa messiânica continuará, culminando eventualmente em Jesus Cristo. As genealogias, portanto, não são meras listas de nomes, mas testemunhos da ação contínua de Deus na história, preservando e guiando seu povo.
Terceiro, as genealogias destacam a mortalidade humana e o impacto do pecado. Cada geração, exceto Enoque, termina com a nota sombria e morreu. Esta repetição sublinha a consequência do pecado original, introduzido pela desobediência de Adão e Eva, que resultou na entrada da morte no mundo. Mesmo aqueles que viveram vidas extraordinariamente longas, como Matusalém, eventualmente enfrentaram a mortalidade. Enoque é a exceção notável, destacando a esperança de que um relacionamento íntimo com Deus transcende a morte. Quarto, as genealogias também servem para destacar figuras individuais que desempenham papéis significativos na narrativa bíblica. Em Gênesis 5, Enoque e Noé são exemplos notáveis. Enoque, que andou com Deus e foi levado por ele, prefigura a esperança da ressurreição e da vida eterna. Noé, por outro lado, é o precursor do novo começo para a humanidade, um papel que será desenvolvido na narrativa do dilúvio. Finalmente, as genealogias demonstram a propagação e o desenvolvimento da humanidade. A partir de um único casal, Adão e Eva, a humanidade se expande, se diversifica e estabelece a base para as nações futuras. A longevidade das figuras antediluvianas reflete uma era primitiva, onde a vitalidade original da criação ainda era palpável, apesar da crescente corrupção. Em conclusão, o capítulo 5 de Gênesis, com sua genealogia de Adão até Noé, é mais do que uma simples lista de nomes e idades. É uma peça fundamental na narrativa bíblica, oferecendo insights teológicos, históricos e literários que conectam eventos-chave e personagens importantes. As genealogias sublinham a fidelidade de Deus às suas promessas, destacam a mortalidade humana e o impacto do pecado, e preparam o cenário para as narrativas subsequentes. Elas são testemunhos da continuidade da história da redenção, preservando a esperança e a promessa de Deus através das gerações. O relato do dilúvio, encontrado nos capítulos 6 a 9 do livro de Gênesis, é uma das histórias mais conhecidas e impactantes da Bíblia. Este evento catastrófico é descrito como um julgamento divino sobre a corrupção da humanidade, mas também como um ato de misericórdia, proporcionando uma nova oportunidade para a humanidade através da família de Noé. O relato começa descrevendo a crescente corrupção e violência na Terra. A narrativa afirma que os seres humanos se tornaram tão perversos e malignos que todo o desígnio dos pensamentos de seu coração era continuamente mau. Deus, ao observar a extensão da maldade humana, se arrepende de ter criado o homem e decide destruir toda a vida na terra. No entanto, Noé é destacado como uma exceção. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ele é descrito como um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Deus instrui Noé a construir uma arca para salvar a si mesmo, sua família e um par de cada espécie de animais da terra. A arca é descrita com detalhes específicos de suas dimensões e materiais de construção. A construção da arca é um empreendimento monumental, exigindo grande esforço e dedicação por parte de Noé e sua família. Esta é a primeira vez na Bíblia que uma embarcação desse tipo é mencionada, e sua descrição detalhada reflete sua importância na narrativa e sua função como instrumento de salvação. Enquanto Noé e sua família trabalham na construção da arca, eles também enfrentam o ridículo e a oposição da sociedade ao seu redor. A ideia de um dilúvio catastrófico parece absurda para aqueles que não creem na palavra de Deus. No entanto, Noé continua a obedecer às instruções divinas, demonstrando sua fé e confiança na promessa de Deus. Quando a arca é finalmente concluída, Noé recebe a ordem de Deus para entrar na arca junto com sua família e os animais. Então, Deus fecha a porta da arca, simbolizando o fim da oportunidade para aqueles que não entraram. Logo depois,
As águas do dilúvio começam a cobrir a terra. As fontes do grande abismo são abertas e as chuvas caem sobre a terra por 40 dias e 40 noites. O dilúvio é descrito como um evento de proporções globais, cobrindo até mesmo as montanhas mais altas e destruindo toda a vida na terra, exceto aqueles que estão na arca. Durante os 150 dias que as águas prevalecem sobre a terra, Noé e sua família permanecem seguros na arca, alimentados e protegidos por Deus. Depois que as águas do dilúvio começam a diminuir, Deus se lembra de Noé e dos animais na arca e faz com que um vento sopre sobre a terra, fazendo as águas retrocederem. Finalmente, a arca repousa sobre as montanhas de Ararat e Noé envia uma pomba para encontrar terra seca. Quando a pomba retorna com um ramo de oliveira, Noé sabe que as águas baixaram o suficiente para que ele e sua família possam deixar a arca. Após saírem da arca, Noé oferece sacrifícios a Deus como um ato de adoração e gratidão. Deus, em resposta, faz uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir toda a vida na terra por meio de um dilúvio. Ele estabelece o arco-íris como sinal dessa aliança, uma lembrança visual de sua promessa de misericórdia e proteção. A história do dilúvio é rica em simbolismo e significado teológico. Ela representa o juízo de Deus sobre o pecado e a corrupção da humanidade, mas também sua misericórdia e graça ao fornecer uma nova chance para a humanidade através da família de Noé. O dilúvio é um lembrete do poder de Deus sobre a criação e sua capacidade de intervir na história humana. A Arca de Noé é frequentemente vista como um tipo de Cristo na tradição cristã, representando a salvação oferecida por meio de Jesus. Assim como a arca ofereceu segurança e salvação para aqueles que estavam dentro dela, Jesus oferece salvação e libertação espiritual para todos aqueles que creem nele. Da mesma forma, o arco-íris é interpretado como um símbolo da promessa de Deus de redenção e renovação, apontando para o dia em que todas as coisas serão restauradas e reconciliadas. Além disso, o dilúvio serve como um lembrete da importância da obediência e da fé em Deus. Noé e sua família são salvos porque obedeceram às instruções de Deus e confiaram em sua promessa, mesmo quando isso parecia irracional aos olhos humanos. Eles são um exemplo de fé heróica e perseverança em meio à adversidade. Em resumo, a história do dilúvio é uma parte fundamental da narrativa bíblica, lembrando-nos do poder e da justiça de Deus, bem como de sua misericórdia e graça. Ela nos desafia a viver vidas de obediência e fé, confiando na promessa de Deus de salvação e redenção através de seu Filho, Jesus Cristo. O dilúvio não é apenas uma história antiga, mas uma mensagem atemporal de esperança e salvação para todas as gerações. O relato da Torre de Babel, encontrado no capítulo 11 do livro de Gênesis, é uma narrativa intrigante que explora temas como orgulho humano, soberba e ação divina para dispersar a humanidade. Essa história marca um ponto crítico na jornada da humanidade após o dilúvio, onde as pessoas tentam construir uma torre que alcance os céus, desafiando assim a autoridade de Deus. O relato começa com uma descrição dos descendentes de Noé após o dilúvio. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, têm filhos que eventualmente povoam a terra e estabelecem várias nações. No entanto, ao invés de se espalharem pela terra conforme Deus havia ordenado, eles decidem permanecer juntos em uma planície na terra de Sinear e construir uma cidade com uma torre que chegasse até os céus. A construção da torre é vista como um ato de desafio e rebelião contra Deus. Os construtores expressam seu desejo de fazer um nome para si mesmos e evitar serem dispersos pela face da terra. Esta ambição humana é acompanhada por uma preocupação com a preservação da unidade e da identidade coletiva.
Eles buscam centralizar seu poder e evitar a dispersão que Deus tinha planejado após o dilúvio. Deus, ao observar a arrogância e a rebelião dos construtores da torre, decide intervir. Ele desce para ver a cidade e a torre que os homens estão construindo e declara: Eis que o povo é um e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Reconhecendo a ameaça representada pela unidade e pela ambição humana, Deus decide confundir suas línguas para que não possam mais se entender e cooperar. A confusão das línguas resulta na dispersão da humanidade pela face da terra. Os construtores da torre não conseguem mais se comunicar e são forçados a se separar em grupos que falam línguas diferentes. Eles abandonam a construção da cidade e da torre e se dispersam pela terra, dando origem a diferentes nações e culturas. A história da Torre de Babel é rica em simbolismo e significado teológico. Ela destaca a tensão entre a ambição humana e a vontade de Deus. Os construtores da torre são motivados pelo desejo de fazer um nome para si mesmos e alcançar a glória por meio de suas próprias realizações. Eles desafiam a autoridade de Deus e buscam estabelecer seu próprio domínio sobre a terra. No entanto, Deus demonstra sua soberania e poder ao frustrar os planos dos construtores da torre. Ele confunde suas línguas e os dispersa pela face da terra, lembrando-os de sua autoridade e do seu plano soberano para a humanidade. A confusão das línguas é um lembrete da diversidade e da complexidade da criação de Deus e da importância de sua intervenção divina na história humana. Além disso, a história da Torre de Babel enfatiza a importância da obediência e submissão à vontade de Deus. Os construtores da torre são punidos por sua arrogância e rebelião, enquanto aqueles que obedecem à ordem de Deus de se espalhar pela terra são abençoados e preservados. A história serve como um aviso contra o orgulho e a autossuficiência, lembrando-nos da importância de confiar em Deus e seguir seus caminhos. A dispersão resultante da confusão das línguas também destaca a diversidade e a riqueza da criação de Deus. As diferentes nações e culturas que surgem da dispersão da humanidade refletem a beleza e a complexidade da criação divina. A história da Torre de Babel nos lembra que a diversidade é uma parte fundamental do plano de Deus para o mundo e que devemos valorizar e celebrar essa diversidade em vez de tentar suprimi-la ou controlá-la. Em resumo, a história da Torre de Babel é uma poderosa narrativa que nos lembra da soberania e do poder de Deus sobre a humanidade. Ela destaca a importância da obediência e submissão à vontade de Deus e nos adverte contra o orgulho e a arrogância humanos. A história também nos lembra da diversidade e da riqueza da criação de Deus e da importância de valorizar e celebrar essa diversidade em vez de tentar suprimi-la. A história da Torre de Babel continua a ressoar como uma poderosa lição espiritual e teológica para todas as gerações. A história de Abraão, encontrada nos capítulos 12 a 25 do livro de Gênesis, é uma das narrativas mais importantes e ricas em significado de toda a Bíblia. Ela narra a jornada de fé e obediência de um homem comum, que se torna o pai da fé, cujo exemplo ressoa através dos séculos e continua a inspirar pessoas ao redor do mundo. A história começa com a chamada de Abraão por Deus. Ele vive em Ur dos Caldeus, uma cidade pagã, quando Deus o chama para sair de sua terra, de sua parentela e da casa de seu pai, e ir para uma terra que ele lhe mostrará. Esta chamada é um chamado para Abraão deixar para trás tudo o que lhe é familiar e confortável, e confiar na promessa de Deus de que ele o guiará e abençoará. Abraão responde obedientemente à chamada de Deus e parte com sua esposa, Sarai, e seu sobrinho Ló, em direção à terra de Canaã.
Esta jornada é um ato de fé, pois Abraão está seguindo a Deus sem saber para onde está indo. Ele confia na promessa de Deus de que ele lhe dará uma terra para possuir e fará dele uma grande nação. Ao chegar em Canaã, Abraão constrói um altar e adora a Deus, reconhecendo sua fidelidade e bondade. Deus então aparece para Abraão e promete dar a ele e a sua descendência a terra de Canaã como uma herança eterna. Esta é a primeira das muitas promessas e alianças que Deus faz com Abraão ao longo de sua vida. Uma das promessas mais importantes que Deus faz a Abraão é a promessa de uma descendência numerosa. Apesar de sua idade avançada e da esterilidade de sua esposa Sarai, Deus promete a Abraão que ele será o pai de muitas nações e que sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Esta promessa é uma prova da fidelidade e do poder de Deus, que pode realizar o impossível. Se você está gostando deste conteúdo e quer se manter atualizado com mais histórias e reflexões para fortalecer a sua fé, não esqueça de se inscrever no canal. Aqui você encontrará uma variedade de conteúdos inspiradores e edificantes, disponíveis todos os dias. Não perca a oportunidade de fazer parte dessa comunidade de crescimento espiritual. Inscreva-se agora e não perca nenhum vídeo. No entanto, apesar das muitas promessas e bênçãos que Deus concede a Abraão, sua jornada não é sem desafios e provações. Ele enfrenta fome, conflitos com outros povos e até mesmo a tentação de desistir da promessa de Deus. Em uma ocasião, ele até mesmo mente sobre Sarai ser sua esposa, por medo de ser morto pelo faraó do Egito. No entanto, Deus continua a ser fiel a Abraão, protegendo-o e abençoando-o, mesmo quando ele falha em confiar plenamente em Deus. Uma das maiores provações na vida de Abraão é o nascimento de seu filho, Isaque. Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho com Sarai, apesar de sua idade avançada e de sua esterilidade. No entanto, após muitos anos de espera, Sarai não concebe, e ela sugere a Abraão que ele tenha um filho com sua serva, Agar. Abraão concorda e Ismael nasce de Agar. No entanto, Deus reafirma sua promessa de um filho a Abraão e a Sarai. E no momento designado por Deus, Sarai concebe e dá à luz a Isaque. Isaque é o filho da promessa, o filho da aliança entre Deus e Abraão, e o herdeiro das promessas de Deus. Este nascimento é um testemunho do poder de Deus para realizar o que ele prometeu, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. No entanto, a fé de Abraão é testada ainda mais quando Deus pede a ele que sacrifique Isaque como um holocausto. Este é um dos momentos mais difíceis e comoventes da história de Abraão, pois ele é confrontado com a escolha entre obedecer a Deus e sacrificar seu filho amado, ou desobedecer a Deus e perder a promessa de Deus. No entanto, Abraão demonstra uma fé inabalável e obedece a Deus, mostrando sua disposição de sacrificar tudo por amor a Deus. No último momento, quando Abraão levanta sua mão para sacrificar Isaque, um anjo do Senhor interrompe e impede o sacrifício. Deus prova a fidelidade e a obediência de Abraão, e ele é recompensado com uma bênção ainda maior. Deus renova suas promessas a Abraão, prometendo abençoá-lo e multiplicá-lo abundantemente por causa de sua obediência. Após a morte de Sarai, Abraão se casa novamente e tem filhos com sua nova esposa, Quetura. Ele vive uma vida longa e próspera, abençoado por Deus em todas as áreas de sua vida. Ele morre em uma idade avançada e é sepultado por seus filhos, Isaque e Ismael, ao lado de sua esposa, Sarai, na caverna de Macpela, em Hebrom. A história de Abraão é uma história de fé, obediência e fidelidade a Deus. Ele é um exemplo inspirador de alguém que confiou plenamente em Deus e foi abençoado por isso. Sua vida é um testemunho do poder e da fidelidade de Deus para cumprir suas promessas,
O período centrado em Isaque, Jacó e Esaú, abordado nos capítulos 26 a 36 do livro de Gênesis, continua a narrativa iniciada com Abraão, representando um ponto crucial na história do povo de Israel e suas origens. Cada um desses personagens desempenha um papel significativo na continuação da promessa de Deus feita a Abraão e na formação das 12 tribos de Israel. Isaque, filho de Abraão e Sara, é retratado como um homem de fé e obediência semelhante à de seu pai. Ele enfrenta desafios semelhantes aos de Abraão, incluindo uma crise de fome que o leva a buscar refúgio entre os filisteus. Durante essa época, Deus renova a aliança que fez com Abraão com Isaque, prometendo abençoá-lo e multiplicá-lo por causa de Abraão, seu pai. Uma das histórias mais marcantes envolvendo Isaque é o conflito com os filisteus sobre os poços de água. Isaque segue o exemplo de seu pai, Abraão, e se abstém de lutar, buscando a paz mesmo diante da hostilidade dos filisteus. Ele cava novos poços quando os filisteus obstruem os poços que seu pai havia cavado, demonstrando sua perseverança e confiança na providência de Deus. No entanto, é na vida de seus filhos Jacó e Esaú que a narrativa se torna mais complexa. A rivalidade entre os dois irmãos começa antes mesmo de seu nascimento. Durante a gravidez de sua mãe, Rebeca, ela recebe uma revelação de Deus de que 2 povos estavam em seu ventre e que o mais velho serviria ao mais novo. Esta profecia estabelece o destino de Jacó e Esaú e lança as bases para a rivalidade que os acompanhará ao longo de suas vidas. A rivalidade entre Jacó e Esaú atinge o auge quando Jacó engana Esaú para obter sua primogenitura e a bênção de seu pai, Isaque. Jacó, aproveitando-se da fome de Esaú e de sua impetuosidade, convence-o a vender seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Mais tarde, com a ajuda de sua mãe Rebeca, Jacó se disfarça para aparecer com Esaú e engana seu pai, Isaque, para receber sua bênção. Esses eventos causam uma profunda divisão entre os dois irmãos. Esaú promete matar Jacó e Rebeca aconselha Jacó a fugir para a casa de seu tio Labão em Harã para evitar a ira de seu irmão. Este episódio marca um ponto de virada na história de Jacó e Esaú, pois Jacó deixa para trás sua família e sua terra natal em busca de segurança e prosperidade. Tio Labão em Harã para evitar a ira de seu irmão. A vida de Jacó em Harã é cheia de desafios e tribulações. Ele trabalha para seu tio Labão por muitos anos em troca da mão de suas filhas, Raquel e Lia, em casamento. Durante esse tempo, Jacó é enganado por Labão, que o casa primeiro com Lia antes de lhe dar Raquel como esposa. No entanto, apesar das dificuldades, Jacó prospera e se torna pai de 12 filhos, que se tornarão os pais das 12 tribos de Israel. A rivalidade entre Jacó e Esaú é eventualmente resolvida quando os dois irmãos se encontram novamente depois de muitos anos. Jacó teme a ira de Esaú e se prepara para o pior, enviando presentes em sua frente e preparando-se para a batalha. No entanto, quando os dois se encontram, Esaú recebe Jacó de braços abertos e os dois se reconciliam. Este encontro é um testemunho do poder do perdão e da reconciliação, e marca o fim da rivalidade entre os dois irmãos. A vida de Jacó e seus filhos é marcada por conflitos familiares e desafios, mas também por bênçãos e promessas cumpridas. Jacó é renomeado como Israel por Deus e torna-se o pai das 12 tribos de Israel. Seus 12 filhos, incluindo José, que se torna uma figura proeminente no Egito, desempenham papéis importantes na história do povo de Israel e na realização das promessas feitas a Abraão. A história de Isaque, Jacó e Esaú é uma poderosa narrativa de fé, família e redenção. Ela nos lembra da importância da obediência a Deus, mesmo em face de desafios e adversidades, e do poder do perdão
e da reconciliação para superar o conflito e restaurar relacionamentos. Mais importante ainda, ela nos lembra das promessas de Deus feitas a Abraão e da fidelidade de Deus em cumpri-las através das gerações. A história de José e sua jornada ao Egito, narrada nos capítulos 37 a 50 do livro de Gênesis, é uma das mais emocionantes e comoventes de toda a Bíblia. Ela explora temas como ciúme, perdão, redenção e providência divina, fornecendo insights profundos sobre a natureza humana e o plano de Deus para a salvação de seu povo. Tudo começa com os sonhos de José. Ele é o filho favorito de Jacó, o 11º de 12 irmãos. José tem sonhos que parecem prenunciar sua futura grandeza e autoridade sobre sua família. No entanto, esses sonhos despertam inveja e ressentimento entre seus irmãos, que já se sentem marginalizados devido ao favoritismo de seu pai. Eles o veem como arrogante e presunçoso, e essa inveja culmina em um ato terrível de traição. Os irmãos de José o vendem como escravo para comerciantes que passam, encaminhando-o para o Egito. Esta é uma virada dramática na vida de José, que de repente se encontra separado de sua família e de tudo o que lhe é familiar. Ele é vendido a Potifar, um oficial egípcio, e se torna servo em sua casa. No entanto, mesmo em meio à adversidade, José mantém sua fé em Deus e prospera, ganhando a confiança de Potifar e sendo colocado como mordomo de sua casa. A vida de José dá uma reviravolta quando é falsamente acusado de tentativa de seduzir a esposa de Potifar. Ele é lançado na prisão, onde permanece por vários anos. No entanto, mesmo na prisão, José continua a demonstrar fidelidade e integridade, e Deus está com ele. Ele interpreta os sonhos de 2 companheiros de prisão, o copeiro e o padeiro do faraó, com precisão e, finalmente, isso leva à sua libertação e ascensão ao poder. O faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar, e o copeiro se lembra de José e de sua habilidade em interpretar sonhos. José é trazido da prisão para interpretar o sonho do faraó, que prevê uma grande fome que se abaterá sobre a terra. José interpreta o sonho como um aviso de Deus e aconselha o faraó a tomar medidas para armazenar comida durante os anos de fartura, para se preparar para os anos de escassez que virão. Impressionado com a sabedoria e a habilidade de José, o faraó o coloca como governador do Egito, colocando-o no comando do armazenamento de alimentos e da gestão da nação durante os anos de fome. Esta é uma reviravolta dramática na vida de José, que passa de escravo e prisioneiro a governador do Egito, exercendo autoridade sobre todas as terras do faraó. É um testemunho do poder e da providência de Deus para levantar e exaltar aqueles que o servem fielmente. Enquanto isso, a fome se espalha pela terra e alcança Canaã, onde Jacó e seus filhos estão lutando para sobreviver. Jacó envia seus filhos ao Egito em busca de comida, sem saber que José está vivo e governando naquela terra. Os irmãos de José chegam ao Egito e são levados à presença de José, a quem não reconhecem. José os testa e os coloca em situações difíceis, mas, finalmente, revela sua identidade e se reconcilia com eles. O reencontro de José com seus irmãos é um momento emocionante e comovente na história. Ele perdoa seus irmãos pelo que fizeram com ele, reconhecendo que Deus usou até mesmo o mal deles para cumprir seus propósitos. Ele os assegura de que não devem se culpar pelo que aconteceu, pois foi a providência de Deus que o trouxe ao Egito para salvar vidas durante a fome. José convida sua família a se mudar para o Egito, onde ele lhes promete cuidado e proteção. Jacó e sua família se mudam para o Egito, onde são abençoados e prosperam sob o cuidado de José. Antes de morrer, Jacó abençoa seus filhos e profetiza sobre seu futuro. Ele abençoa José de forma especial, dando-lhe uma porção dobrada da herança. Jacó é enterrado com honra na terra de Canaã, conforme seus desejos.
Com a morte de Jacó, os irmãos de José temem que ele se vingue deles por sua traição. No entanto, José os assegura de sua boa vontade e de que tudo o que aconteceu foi para o bem. Ele os encoraja a não temer, pois ele continuará a cuidar deles e de suas famílias. José vive até uma idade avançada e vê a terceira geração de seus filhos. Ele reafirma sua fé em Deus e faz com que seus irmãos prometam levá-lo de volta à terra de Canaã, quando Deus os levar de volta. A história de José e sua jornada ao Egito é uma poderosa demonstração do poder de Deus para transformar o mal em bem e cumprir seus propósitos através da vida de seus servos fiéis. José é um exemplo de fé, perdão e redenção, e sua história continua a inspirar e desafiar pessoas ao redor do mundo até hoje. É uma narrativa de esperança e confiança na providência divina, e uma lembrança de que Deus está sempre trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não podemos ver. A história de José e sua jornada ao Egito é um testemunho eterno do poder e da fidelidade de Deus para cumprir suas promessas e salvar seu povo.